Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Um feliz Dia das Mães a todas as mamães. Eu trago uma frase comigo, que não é minha, que eu li em algum lugar que eu não me lembro. Vocês deram luz ao mundo, né? Então, parabéns, mamães. Estamos todos aqui, graças a vocês. Te amo, mãe. Te amo, Camila, minha esposa. Um beijo a todas as mães aqui da Genuína e a todas que estão sintonizadas com a gente, tá? Todos os dias são de vocês. Amém? Glória a Deus. Bacana o som aí, tranquilo? Tá dando para ouvir bem? Amém. Sem mais delongas, irmãos, vamos à palavra. Eu peço que vocês abram a palavra no 1 de Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Estou aqui com a missão difícil de substituir o pastor César. E eu espero que o Senhor trate aos corações, tá? Se Deus quiser, na quinta-feira, o pastor está conosco novamente nas lives. Mas que o Senhor fale com você, como Ele falou comigo nessa palavra, em nome de Jesus. Então, 1 Reis 19, eu vou ler do 1 ao 16. Eu sei que é uma leitura longa. Vou tentar fazê-la de uma maneira mais rápida, para a gente ganhar tempo. 1 Reis 19, 1 em diante. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Amém? A mensagem aqui nessa manhã é sobre estarmos numa caverna. A mensagem de hoje é para você que está numa caverna. Pessoas que estão deixando de fazer e de ser o que Deus mandou fazer e ser. Pessoas que outrora tinham um chamado importante no reino de Deus. Pessoas que viviam a vontade de Deus. Pessoas envolvidas no reino. E por algum momento entraram numa caverna, e entenda isso como uma analogia, num lugar de reclusão, num lugar totalmente de impedimento de desenvolver o que Deus mandou você desenvolver. Impedimento de ser o que Deus mandou você ser. A caverna é como se fosse um local de inércia. É um local que você entra e se paralisa.
falando de chamado, de reino de Deus, que é o que eu quero tratar hoje, é quando você para de ser o que Deus mandou você ser no reino. Para de fazer o que Deus mandou você fazer. Talvez isso está acontecendo com você agora, nesse período de quarentena. Você era ativa no reino, e por não poder estar exercendo isso numa comunidade, você está com o chamado totalmente parado, sendo que é possível que o seu chamado se desenvolva, ainda que não seja numa comunidade presencial. É muito difícil, mas é possível. Então talvez você entrou numa caverna. Você está paralisado na obra. Você está paralisado no seu chamado. A caverna também é um local de incertezas. Quando você para de ser e de fazer o que Deus mandou você ser e fazer, espero me fazer compreender, você se coloca em um local de incertezas. Você já não sabe mais o que você deve ser e fazer, para onde você deve ir. Os seus sentimentos ficam confusos. Eu me lembro de uma passagem de 1 Samuel 22, quando Davi também entra numa caverna, assim como Elias. Ele entra numa caverna de Adulão, e ali ele está sendo perseguido por Saul. Ele é um garoto ainda, e ele tem muitas incertezas, muitos medos. E ali no versículo 3, salvo engano, eu não vou abrir por causa do tempo, ele fala: olha, eu preciso saber o que Deus quer de mim. Então eu estou confuso. Então nós vivemos momentos assim, de não saber o que fazer, do que Deus quer da gente. A gente quer se proteger e acha que se protegendo é se afastar, é deixar de exercer aquilo que Deus mandou. Eu sei, é uma palavra muito particular. Eu não sei se tratará com todos os irmãos aqui. Mas ainda assim, se não tratar com você, eu peço que você vigie, porque você pode ser essa pessoa que entra nessa caverna. Mas o Senhor me manda trazer uma mensagem muito particular. Eu não sei com quantas pessoas tratará, mas é para você que está parado. É para você que está parada. É para você que está inerte no reino de Deus. Inerte naquilo que Deus te chamou para fazer. E está descobrindo que só trabalhar, só estudar e só sonhar para as coisas dessa terra não é o suficiente para uma pessoa como você, que foi chamada para fazer coisas muito maiores, coisas de valores espirituais, eternos. Quando nós somos chamados para Deus, povo de Deus, quando nós temos essa chamada específica para o reino, é muito difícil a gente tentar ter uma vida normal. Quem está me ouvindo sabe o que eu estou dizendo. Quem é de Deus e tem uma chamada e de repente está parado, não tem uma vida normal. Você pode trabalhar, você pode sonhar e projetar, e nada disso está errado. Só que a vida não, parece que está faltando alguma coisa, que é a sua essência, aquilo pelo qual você foi chamado para fazer. Então a caverna, por fim, que você talvez entrou, ou talvez esteja dentro, ou talvez esteja entrando, é um local de perca de identidade. A gente se perde, a gente não sabe mais quem somos. Quantas pessoas eu encontro, que eu vejo nessa caverna. Quantas vezes eu já não flertei estar nessa caverna. E as pessoas perderam a sua identidade. Quando você encontra uma pessoa assim, ela já não tem mais identidade. Ela me parece um zumbi, uma pessoa que segue o que o mundo diz para seguir, que veste o que o mundo diz para vestir, que faz o que o mundo diz para fazer, e se coloca vazio como o mundo é. Porque se fosse tão prazeroso e tão completo ser como o mundo diz para ser, nós não teríamos tantas pessoas se suicidando, e incompletas mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo tanta fama, não é verdade? Então, se em algum momento você entrou nessa caverna, por motivos que eu vou descrever abaixo, essa palavra é para você. O Senhor te chama nessa manhã. Uma palavra simples e curta, Ele te chama nessa manhã. Elias, um grande profeta, eu arrisco dizer que um dos maiores profetas veterotestamentários, junto com Isaías, essa é a minha opinião. Claro, João Batista logo depois. Ele realizou grandes milagres. E ele vinha aqui de um milagre, talvez um dos mais assim apoteóticos. Se você voltar uma página, já a gente vai chegar lá. O 1 Reis 19, se você voltar ao 18, você vê aquela famosa batalha entre Elias e 450 profetas, né? 400 de Baal, 450 de Azerá. E ele sozinho e com Deus, que é tudo, claro, ele faz um desafio. E nesse desafio ele fala: coloque aqui um animal morto e nós vamos orar. Já que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, eu estou parafraseando 1 Reis 18. Se você quiser, vai lendo aí, tá? Vocês clamam e tem que descer fogo do céu.
e depois eu clamo ao meu Deus e nós vemos quem é o Deus verdadeiro. E de fato, os 850 profetas clamam, se rasgam ao Baal, a Azerá, e nada acontece. Elias até tira um sarro. Ele fala, talvez ele esteja viajando, clame mais alto, grite mais alto. Logo após Elias, antes de orar para Deus, ele fala assim, vamos jogar água nesse animal, nesse holocausto. Vamos jogar água, ainda fez uma vala e ele clamou a Deus, e evidente, o Deus Todo-Poderoso mandou fogo que consumiu o holocausto, que lambeu toda ali aquela vala de água, e depois os 850 profetas são mortos à espada pelo próprio Elias. Depois de Jezabel, conforme nós lemos, ameaça Elias de morte, Elias vai para dentro de uma caverna. E é aqui que a gente entra. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, pessoas que vivem de milagres passados, de experiências passadas, que têm o seu lugar. Mas a nossa vida com Deus, ela deve ser mais dinâmica. Ela deve ser diária e presente. Por mais que você teve uma história muito linda e muito forte de boas experiências com Deus, glória a Deus, isso é bom, isso é válido. Mas a pergunta de hoje é, e hoje, como está você e Deus? Será que está dentro de uma caverna? Será que você é aquilo que Deus chamou para ser, ou já não é mais? Então essa é a mensagem para você, meu irmão. Quando nós entramos nessa caverna, inertes, paralisados, incertos, com sentimentos confusos, sem identidade, nós vivemos uma vida muito de aparência e incompleta. O Senhor Jesus quer te completar essa manhã. Ele quer te completar. Então, para isso, eu deixo para você alguns erros de Elias, alguns pontos na qual Elias errou e que nós devemos estar atentos. Se Deus também falar com você, se você estiver com esses erros, se corrija. E se forem outros erros também, se corrija e saia dessa caverna, porque é muito triste. Eu já provei dessa dor de você não ser mais o que Deus chamou para ser. Você perder sua identidade. Isso é muito triste. Você fica de fato como um zumbi. Uma pessoa que só trabalha, come, dorme. Sem objetivo. Sem noção de perspectiva, de nada mais eficaz. É tão bom quando a gente tem uma coisa para o que se levantar de manhã. Isso aí, todo ser humano sente isso. Nós crentes sabemos o que é. É quando Deus nos chama para fazer algo. É tão lindo. Então o Senhor quer te tirar dessa caverna essa manhã. O primeiro erro de Elias. Ele olhou para pessoas. Meus irmãos, não olhe para as pessoas. Eu não estou dizendo que no seu relacionamento com pessoas você não vai sentir coisas. São pessoas, são amigos, são irmãos. É inevitável a gente não... É inevitável não se magoar com as pessoas. É inevitável nós não termos problemas, opiniões diferentes. Isso aí é normal. Ainda mais numa comunidade. É normal. Mas quando eu digo não olhe para as pessoas, não fixe os seus olhos e sentimentos e perspectivas numa pessoa. Quando nós estamos num ambiente de igreja, as pessoas colocam muita coisa na frente de Jesus. O relacionamento deveria ser direto com Jesus e em contrapartida com as pessoas. Eles acabam sendo relacionamento com as pessoas e isso embaça a nossa visão de Jesus. Por exemplo, se você abrir em Hebreus 12, 1 e 2, para tentar deixar um pouco mais claro, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Vamos nos relacionar, isso é perfeitamente normal. Vamos nos decepcionar. Vamos decepcionar pessoas, porque é fácil falar, estou magoado, mas você também já magoou pessoas. Vamos ter opiniões diferentes, vamos ver escândalos, vamos talvez ser a pessoa que vai escandalizar. Mas o desafio para você hoje, essa manhã, é pare de olhar para as pessoas e canalizar todo o seu sentimento em toda a sua vida com Deus nas pessoas. Pode ser um pastor, pode ser alguém que você admira, pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser alguém de dentro da sua casa. Ame, admire, respeite, mas não fixe o seu olhar e a sua fé a partir da fé dessa pessoa. Você vai se decepcionar. Você vai se entristecer. Outra coisa,
dentro desse campo de não olhar para as pessoas. Seja real com seus sentimentos. Eu acredito que aqui foi o erro de Elias. Ele, não sei se ele foi tão real com os sentimentos dele. Se você observar em 1 Reis 18, não vai dar tempo de eu ler tudo, eu deixo essa como lição de casa, mas se você voltar um pouquinho aqui, Elias se encontra com um homem que trabalha para o rei Acabe. Esse homem se chama Obadias. É uma espécie de mordomo, vamos colocar assim. E quando ele se encontra com esse homem, o Obadias dá uma informação interessante para o Elias. Olha só. Ele fala o seguinte. Acho que é no 9. No 10. Tão certo como viu o Senhor, não houve nação nem reino onde meu senhor o rei não mandasse homens à sua procura. E quando diziam, ele não está aqui, fazia aquele reino, aquela nação. Lá no 11. E agora você quer que eu vá... Eu acho que é o 12, irmãos. Pode ser tão logo que eu me afaste de você. Eu pulei aqui a passagem que fala aqui, ó. É bem pequenininha essa letra aqui. Por acaso não contaram ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas de 50 e 50 e os sustentei com pão e água? Isso é uma informação importante. Elias sabia que não estava sozinho. Tinha 100 pessoas que esse homem Obadias, 100 profetas de Deus, que esse homem escondeu e sustentou. E esse homem informou isso para Elias. Mas Elias, ele está tão envolvido no seu sentimento de mágoa, ele está entristecido com um rei perverso, ele está entristecido com um povo, uma nação que não quer saber de Deus, que quando ele se encontra com um povo, ele fala no 20. Ele se encontra com Acabe um pouco antes, no 18, e no 18, 17, o Acabe fala para Elias: quem é você, perturbador de Israel? E Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você. Então ele já tem um confronto direto com o rei. Logo embaixo ele tem um confronto com o povo. Olha as pessoas aí. 18, 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Então Elias está... Ele está ferido, ele tem um sentimento de se sentir só. Ele está indignado sim, porque ele é um profeta de Deus, que o povo está distante. Mas ele se sentia sozinho. E quando a gente tem um sentimento forte assim de solidão, se nós não vigiarmos, a nossa realidade ela é deturpada. A gente não consegue mais enxergar a realidade. Eu não sei se você já passou por isso. É para quem está em caverna mesmo, essa palavra de hoje. Você está com uma dor, um trauma tão grande, um medo tão grande, ou uma indignação tão grande que mesmo a realidade das coisas, você fala, não, eu estou sozinho. Porque Elias sabia que tinha 100 homens. O Obadias falou aqui para ele, eu escondi 100 homens. Ele tinha essa informação. Mas ele segue que eu estou sozinho, é eu e vocês, 850 profetas de Baal. Você vê uma carga de mágoa ali, porque ele estava olhando para as pessoas. Ele estava indignado com o rei. E quer que eu diga uma verdade? A indignação de Elias até era legítima, viu? Era até legítima. Ele, de fato, estava servindo a Deus num ambiente totalmente corrupto. Pensa você num lugar totalmente corrupto, com pessoas fazendo coisas erradas. Se você não vigiar, você se desilude com o evangelho, você fica desiludido com as coisas. Só que Jesus continua ali, firme, ilibado, Senhor e Salvador, e nossos olhos precisam continuar nele. Quando o Senhor se encontra com Elias lá na caverna, avançando lá para o texto base, que é o Reis 19, lá no 9... Quando ele entra na caverna, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio para Elias. E o Senhor fala para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Qual é a resposta de Elias? Ele responde por duas vezes a mesma coisa, perdão. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Não tinha ficado só ele. Depois Deus pergunta para ele de novo lá no 13 para o 14. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele diz de novo, a mesma coisa. Pode copiar e colar que é a mesma resposta. Eu sou muito zeloso, muito dedicado aqui e eu fiquei sozinho. Lá embaixo o Senhor fala, não, tem 7.000 que não se dobraram. Não é isso a informação? Eu deixei 7.000 que não se dobraram. 7.000. Elias não estava sozinho. O que estava comprometido em Elias é que ele estava numa caverna de emoções, de depressão talvez, de indignação,
E eu acho que um dos starts para essa indignação de Elias é olhar para as pessoas. Não olhe para as pessoas com esse ímpeto. Eu julgo que tenho amigos. Eu julgo que tenho amigos, graças a Deus. E eu julgo que sou amigo de algumas pessoas. Eu julgo assim. Eu julgo que esses meus amigos são imperfeitos. E eu também julgo que eu sou imperfeito para com esses meus amigos. Então, se eu conseguir conviver com as pessoas ao meu redor, entendendo as limitações minhas e delas, e entendendo que o nosso projeto de estar juntos é por causa dele, é por causa de Jesus, eu consigo me blindar. Não é que eu não vou me magoar. Eu admito, irmãos. E eu sei que você vai admitir do outro lado. A gente se entristece com algumas ações, algumas atitudes. A gente não espera algumas coisas que acontecem. A gente vê escândalos acontecendo. Isso nos entristece muito. Mas o nosso alvo não pode ser os nossos irmãos. Eu gosto de usar uma tática. Eu vou deixar uma dica para você aí, tá? Defenda a pessoa para você. Como que eu não me contamino quando eu olho para as pessoas e isso não afeta o meu chamado? Eu não entro nessa caverna, pastor. Como é que eu consigo evitar de olhar para as pessoas desse jeito? Porque eu estou muito ferido. Defenda essa pessoa para você. Como assim, pastor? Eu procuro fazer esse exercício. Se eu estou magoado com alguém, eu penso, não, mas deixa eu entender as razões dessa pessoa. Mas também essa pessoa tem essa tristeza, essa pessoa foi criada desse jeito, essa pessoa tem um temperamento assim, porque tem pessoas que têm um temperamento diferente do seu. A nossa mania, igreja, é achar que todo mundo tem que ser do jeito que a gente vê a vida. Cada um vê a vida de um jeito. Cada um foi criado de um jeito. Cada um tem uma forma de falar. Tem pessoas mais bruscas com a fala, outras mais mansas. Não quer dizer que o brusco com a fala é mal, ou o manso é bom. Quer dizer que cada um é de um jeito. Como é que eu conheço isso? Conhecendo as pessoas. Se eu conviver com essas pessoas e dar a oportunidade de conviver com os meus irmãos, ou dentro da minha casa, ou no meu trabalho, e conhecer a cada um, eu vou entender, aquele irmão é daquele jeito, aquela irmã é daquele jeito. Eu vou me blindando, eu vou me protegendo. E se virem escândalos maiores, eu exerço o que Jesus falou em Mateus 6. Perdoe como ele tem perdoado. Ele não te perdoa, ele não me perdoa todos os dias. Eu sei que é um tema longo, daria muito mais... Deveria se esboçar mais nisso, mas eu digo para você, cuidado, porque perceba que são coisas simples. Olhar para as pessoas, pastor, eu já sei disso aí. Então, mas talvez você esteja na caverna, porque se você for sincero com seus sentimentos de verdade, você parou de fazer o que Deus te mandou para fazer, porque aconteceu alguma coisa com alguma pessoa, alguma decepção que você teve. Às vezes alguma falta de reconhecimento. É duro, sabe, irmãos, a gente admitir que queria reconhecimento. Isso não está certo. A glória é de Deus. Mas eu estou dizendo para você ser sincero com os seus sentimentos, porque às vezes você tem que ser sincero em dizer, algumas coisas que eu estou fazendo, eu gostaria de ter um reconhecimento. É muito mais fácil você admitir, que daí você vai aos pés do Senhor e fala, Senhor, trata isso em mim, talvez isso seja vaidade. Eu quero fazer a obra para a tua glória. E talvez eu estou começando a fazer querendo esperar um certo reconhecimento. Seja sincero. Seja sincero quando você sente ciúme de alguém. Eu estou falando muito ambiente de obra, que é uma palavra muito particular mesmo para os obreiros, mas aplique na sua vida. Eu estou enciumado com determinada situação. Seja sincero, como foi o salmista, agora me fugiu a memória, não sei se é Asaf, que ele falou que sentia inveja do ímpio. Asaf? Pensa que... Irmãos, eu já orei assim. Senhor, nessa situação eu estou tendo um sentimento esquisito aqui. Eu acho que esse sentimento é inveja. Às vezes é difícil admitir isso até na oração você e Deus. Seja sincero com seus sentimentos. Eu não sei quais eram os de Elias. Talvez um pouco de indignação, talvez um pouco de tristeza. E o seu? Seja sincero. Porque quando a gente identifica o que a gente sente em relação aos nossos irmãos, é mais fácil de conviver. É mais fácil de tratar. Porque pode ver, quando se trata de relacionamento, o outro sempre está errado, a gente nunca. Então comece se analisando. Comece se analisando. Pare de olhar para as pessoas de maneira tão fixa assim. Pare, olhe para Jesus. Trabalhe os seus sentimentos de verdade, porque isso pode estar te lançando numa caverna. Eu conheço pessoas próximas que eu amo, assim, muito, que eu sei que estão paradas hoje, eu espero que seja ouvindo essa mensagem,
só não vou citar pelo nome, que estão paradas hoje, que eu amo demais, que eu já tentei conversar, mas essas pessoas olharam para pessoas. Eu sei que ele era um pastor muito dedicado. Eu sei que ela era uma pessoa dedicada e você se decepcionou porque descobriu os podres dele, os podres dela. Mas você também não tem podres. Eu não quero minimizar. Pecado é pecado, Deus trata. Se a pessoa se arrepende, ele perdoa. A pessoa se perdoou, Deus perdoa e você não perdoa. Como será perdoado se você não perdoa? Então pare de olhar para as pessoas. Tem pessoas que não desenvolvem mais o que Deus chamou, porque olhou, porque é uma crítica. A pessoa na caverna, ela perde a identidade. Ela precisa de elogios, ela precisa de coisas positivas para ela se manter firme em Jesus. Siga firme no que Deus chamou para fazer. Se as críticas vierem, se as calúnias vierem, eu só quero saber de uma coisa: eu estou fazendo a vontade de Deus? Se eu estou, eu vou me proteger desses sentimentos, eu vou me proteger dessas pessoas. E por fim, para a gente sair desse tópico, escolha quem anda com você. Eu penso assim, irmãos, isso eu creio que é um pensamento até bíblico. Você pode amar e deve a todos. Eu percebo um Jesus que amou a todos. Mas eu também conheço um Jesus que, quando eram situações mais íntimas, ele chamava 3. Pedro, Tiago e João. Não parece um ensino para a gente? Alguém que ama a todos, que veio para todos, mas o Jesus homem, quando precisava de algo mais íntimo, ele chama 12, algo mais íntimo ainda 3. Na transfiguração, lá em Mateus 17, salvo engano, 3, Pedro, Tiago e João. Lá no Getsemane, antes da cruz, quem ele chama para interceder? 3, Pedro, Tiago e João. Escolha seus amigos. Não é qualquer um que entra na sua casa. Não é qualquer um que você desabafa. Mas precisa ter, que seja um, que seja 2. Escolha bem para que o seu nível de decepção se diminua. E quanto aos outros irmãos e irmãs, se relacionem com amor, com carinho, mas seja seletivo. Ame a todos. Amar não significa você desabafar com todo mundo, você tratar com todo mundo. Amém, queridos? A segunda questão que Elias fez e que a gente não deve fazer: não olhe para as pessoas. E a segunda: não padronize Deus. Infelizmente a gente tem pouco tempo, mas vamos lá. O que é padronizar Deus? Lembra aqueles programas, acho que é de canal fechado, que eles customizavam uma moto? Pegava aquela moto, eu não lembro o programa, aquelas Harley Davidson, e eles faziam a moto. O que é customizar? É fazer a sua maneira. É montar aquela moto. Não tem nenhuma igual na face da terra, ela é sua. Se você tem dinheiro, tem condição, tem um movimento que faz isso, tem um comércio para isso. E não só para moto, é o que me veio à mente, mas várias customizações, grandes aí, costureiros, alfaiates, eu não sei o termo, eles fazem roupas sob medida para pessoas famosas, que é só ela que usa, aquele tênis que é só dele. Isso é customizar, e parece que a gente está trazendo isso para a fé. Nós colocamos Deus num quadradinho e ele é aquilo que eu falei. Elias, quando se encontra com Deus, Deus quer dar uma lição para ele de não customização, de que Deus não tem padrões necessariamente, ok? Qual é a lição? Quando lá no versículo 11 do capítulo 19, que é o nosso texto, no 11, o Senhor diz: sai daí e fica diante do Senhor no monte. Aí veio um grande e forte vento que fendia os montes, só que o Senhor não estava ali. Não é isso? Depois do vento veio um terremoto, Deus não estava ali também. Depois do terremoto, fogo, Deus não estava ali. Elias estava acostumado a um Deus de grandes coisas. É fogo que desce do céu, é chuva que para, é chuva que volta, é azeite que se multiplica, é martelo que flutua. Se não me engano foi Elias, né? Grandes acontecimentos. Quando Deus aparece para Elias, me parece que Deus quer ensinar para ele: eu não tenho padrões. Não é do jeito que você acha que eu me apresento como eu quiser. Como é que Deus se apresenta com ele? Com um sussurro suave, ou uma leve brisa, não sei como está na sua Bíblia. Ou seja, não tem padrões para Deus falar. Esse é o problema. A gente vai indo para uma caverna também, se fechando de Deus, se fechando do nosso chamado, porque a gente quer padronizar Deus. Padronizar a forma que ele fala. Não, se for aquele pastor, eu ouço. Não, eu vim de um movimento que era muita heresia e agora eu estou num movimento de Bíblia. Então, se a pessoa vir pregar e ela falar: olha para o seu irmão do lado,
Pronto, eu jogo fora toda a pregação daquele pregador. Porque Deus tem que falar, porque não tem que falar, olha para o irmão do lado. Isso não está na Bíblia. Mas qual o problema? Onde está o pecado? Você gosta, pastor? Não, mas eu não vou jogar fora uma pregação de um homem ou de uma mulher de Deus porque a pessoa teve clichês. Amém, irmãos? Diga de novo, amém. 1, 2, 3, amém. Eu não gosto disso. Mas eu vou jogar fora a mensagem de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que já esteve até nesse púlpito, quantas vezes já não ouvi, que eu fui abençoadíssimo por convidados do pastor César, que tinham clichês que não me agradavam, por assim, mas Deus está customizado ao meu agrado, ao louvor que eu gosto de ouvir, a forma que eu gosto de ser. Então Deus só fala comigo se for o fulano, ciclano ou beltrano. Deus fala com com você da maneira que ele quiser. Ele usou até mula para falar com o profeta. Tava uma mula em cima de outra mula. Uma mula em cima de outra mula. E a mula falou com a outra mula. Entende? Pensa em um profeta, Balaão, né, em cima de uma jumenta, de uma mula. E a mula vira e fala, você não está entendendo? Tem um anjo na nossa frente. E a mula empaca, ele batendo na mula e a mula precisou falar. Uma vez eu estava no meu carro, isso é recente, aflito, triste, com problemas e orando para Deus. Quem é espiritual, creia nisso. Quem customiza Deus, não precisa crer nessa parte não. E eu, Senhor, será que é possível isso aqui? Será que é possível fazer isso? Diante de Deus, será que dá? Será que dá? E colocando meus dilemas. A minha filha de 3 anos de idade, sentada no bebê conforto, eu não me lembro dela ter falado essa palavra em algum momento. E a minha esposa também falou a mesma coisa. Ela falou, sim, pai, é possível. Eu arrepio só de lembrar. Eu falei, o quê? Eu parei o carro, o quê, filha? Sim, é possível. É possível. E depois paramos o carro na garagem, eu expliquei para Camila, a gente ficou meio... Aquela felicidade de pai, com uma palavra nova, e eu... Mas Camila, eu estava orando algo para Deus. Eu falei, filha, de novo, pai, é possível. E aquilo virou uma chave, algumas questões a gente até se resolveu ali. Porque se eu tivesse padronizado Deus, Senhor, eu estou orando sobre isso. Agora eu vou esperar quinta-feira para eu ir na instrução bíblica, para eu ouvir Deus, o Senhor falar comigo. Ou senão eu vou abrir a Bíblia, unidunite, igual pessoas falam. Eu já fiz isso muito, tá? E pum! Ah, não falou. Quer dizer que Deus fala comigo do jeito que eu quero. Esteja aberto, desde que seja bíblico, para Deus falar com você usando quem Ele quiser. Não padronize Deus. Se abra, você não tem noção quantas pessoas são usadas por Deus para falar com você. Talvez já vieram até respostas de Deus para você. E você está aí dentro de uma caverna porque você está esperando uma pessoa falar com você. Não, eu só saio daqui se aquela pessoa falar comigo. Eu só tomo uma decisão se for aquela pessoa. Aí Deus está usando um pequenino. Deus está usando outras pessoas. Deus está usando outros pastores. Deus está usando uma outra pregação. Deus está usando uma outra canção. Deus está usando sonhos. Deus já está falando com você e você está dentro de uma caverna porque você padronizou. Não faça isso. Não padronize. Não customize um Deus conforme você acha. Deus revelou para nós o que está na Bíblia, o que Ele quis revelar, mas tem coisas nele insondáveis. Eu não posso padronizar o meu relacionamento com Deus. Se eu sou mais feliz, assim, mais extrovertido buscando Ele, eu não posso dizer que buscar a Deus é ser assim, extrovertido. Ou se eu sou mais quieto, comedido, só derramo uma lágrima, eu não quero dizer que servir a Deus tem que ser tudo quietinho, parado. Não, é a sua forma com Ele. Deus vem e te visita com um sussurro suave ou com um forte vento. Quem decide isso é Ele. Não sou eu, não é você. Então, Deus vai falar comigo se for assim, se for por tal pessoa, por tal pregação. Não, esse aqui eu gosto, porque esse pregador, porque esse aqui não presta. Eu tenho dificuldade com isso. Tá o pastor aqui para jogar no lixo. Isso aqui eu não ouço, não quero nem fale sobre ele para mim. Poxa, não customize Deus, não coloque Deus numa redoma. Cuidado, o padrão de Deus está na palavra. Ponto. Amém? Para a gente finalizar. Não olhe para as pessoas, Elias fez isso. Não padronize Deus, Elias viveu isso. Vento, Deus não estava ali, Deus queria falar com ele de uma maneira suave. Como Deus quer falar com você? Esteja com o ouvido atento. E por fim, não pare. Aprenda a descansar. Elias parou. Não pare. Eu sei que a caminhada é difícil. Eu sei que a gente se entristece com pessoas. Eu sei que você pode estar pensando aí do outro lado. Pastor, mas o meu caso, você não sabe o meu caso. Eu posso imaginar o tamanho da dor.
Mas entrar numa caverna, eu vou dizer o que Deus está dizendo aqui, Ele está dizendo para você. O que você está fazendo aí? Não era para você estar aí. Mas eu estou cansado, eu estou indignado. Existe um jeito de descansar. E não é afastado de Deus. Existe um jeito de ter refrigério. E não é longe de Deus. É pertinho dele. Existe um jeito de se acalmar, de ter respostas. E não é parando, é aprendendo a descansar. Aqui que está o erro. As pessoas, diante das decepções, elas param. Elas se iludem, então elas param. Você e eu não devemos parar. A gente tem que aprender a descansar. E como? Aprenda a desabafar. Hoje eu estou com exemplos simples, porque é a nossa vida coloquial do dia a dia. Aprenda a se abrir. Isso vai ser um descanso. A Bíblia diz em Tiago sobre a confissão. Encontre alguém de Deus, alguém que você tenha confiança, e põe para fora. Põe para fora, senta numa praça. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade disso aí. Mas coloca para fora, fala, ora comigo, eu estou com essa e essa situação. Isso vai ser um descanso para você. Aprenda a descansar. Aprenda a desabafar. Aprenda que tem tempo para tudo. Tem um tempo da dor mesmo, mas vai ter o tempo da alegria. Tem um tempo do descrédito. Quando a gente faz as coisas para Deus, tem pessoas às vezes que desacreditam um pouco. Tem esse período. Mas lembra, não olhe para as pessoas. Só tenha uma preocupação. Senhor, eu estou te agradando? Se eu estou te agradando, eu vou seguir. E eu vou entender que tem tempo para tudo. Tem tempo que eu vou ser humilhado, tem tempo que eu vou ser exaltado, tem tempo que eu vou chorar, tem tempo que eu vou sorrir. Se a gente entender a dinâmica do tempo, é um descanso também. Busque. Entenda que você não é o Espírito Santo. Tem pessoas fazendo as coisas de Deus e elas querem convencer os outros. É o Espírito Santo que convence. Faça a sua parte com amor, com carinho, mas é o Espírito Santo que vai tratar. É Ele que vai tratar. Não pare. Aprenda a descansar. Saia dessa caverna com esses 3 entendimentos. Para de olhar para as pessoas. Elias olhou, caiu em depressão. Não padronize Deus. Elias padronizava o jeito que Deus agia até que ele descobriu um novo jeito que Deus podia falar. Descubra um novo jeito que não vai sair da Escritura, ok? Mas que Deus possa se comunicar com você. Muito provavelmente, se o Senhor me direciona a trazer essa palavra, Deus já tem falado com você. É que você padronizou. Deus só fala se for naquele culto. Deus só fala se for aquela pessoa. Deus só fala se for daquele jeito, naquela música, naquele ritmo. Não, Deus fala como Ele quiser falar. Seja sensível. E por fim, não pare o seu chamado. Não entre nessa caverna. Saia dessa caverna. Aprenda a descansar. É diferente. Aprenda a descansar. O descanso está em Cristo. O descanso está em pessoas que Jesus coloca para você se abrir, para você desabafar. O descanso está em você entender que há tempo para tudo. O descanso está em quando você persevera, você entende que Deus te dá um escape. E é o último texto que eu leio aqui, que está em 1 Coríntios 10. Se eu não me engano, é o 13. Se você permanecer, se você sair dessa caverna, ou se você não entrar nela, talvez você ouviu essa palavra, você estava pensando em entrar nessa caverna do desânimo, em parar. Vou aproveitar essa quarentena e agora que eu vou retroceder mesmo, não vou mais ver culto nenhum, vou estacionar o meu chamado. Siga firme. Mas pastor, eu estou sendo tentado, está difícil, as pessoas, a situação, as finanças, o casamento. Pois ele te diz, 1 Coríntios 10, acredito ser o 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá o livramento ou escape para que vocês possam suportar. Deus está disponível para te dar livramento, para te dar escape. O escape é o que eu chamo de ufa. Eu estou passando por isso, eu estou tenso com as situações, com as pessoas, eu estou magoado, mas eu estou firme em Jesus e vem um escape. Quantas vezes aconteceu comigo, eu tenho certeza que com você, Deus enviou pessoas para confirmar o seu chamado. E você nem esperava, você esperava que aquelas pessoas reconhecessem que você é de Deus. Mas Deus enviou outras, que confirmou que você está no caminho, que você tem que fazer dessa maneira mesmo. Quantas vezes? Para Elias,
Deus falou, o que você está fazendo aí? Por 2 vezes. Depois ele falou, sai dessa caverna, unge um rei, chama Eliseu. Eliseu, na minha opinião, foi o escape de Elias. Eliseu veio e substituiu Elias naquela obra. Depois Elias foi levado a Deus numa carruagem de fogo num redemoinho, lembra? Então Eliseu foi esse escape. Qual é o seu? Eu não sei, você só vai saber se você permanecer. Eu não sei, você só vai saber se você continuar e não entrar nessa caverna de más emoções, de paralisação de obra, de paralisação de chamado. Sai. Para de olhar para as pessoas, para de padronizar Deus e aprenda a descansar. Tem jeito, peça essa ajuda, peça oração e vamos caminhando juntos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua família e sua casa. Eu preciso finalizar, mas que você moa essa palavra como eu estou moendo desde ontem, em nome de Jesus. E Deus abençoe. Amém?